Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como construir um triângulo no GeoGebra a partir de 3 elementos e vou ensinar também como obter os outros 3 elementos, ou seja, os lados e os ângulos que faltam, tanto no GeoGebra quanto algebricamente usando a lei dos senos. Eu vou começar construindo o lado AB de 4 centímetros, porque a gente vai precisar do ponto B, que é onde tem exatamente o ângulo que foi dado pelo problema. Então, vou aqui em segmento de reta. Eu vou marcar esses 2 pontos aqui, porque eu sei que a distância entre eles é 4. Isso facilita quando a gente já coloca os 2 pontos no eixo. O próximo passo é construir o ângulo no vértice B. Então, eu vou usar essa ferramenta ângulo com uma dada amplitude aqui do GeoGebra. Reparem que ali embaixo ele fala para selecionar o ponto, depois o vértice e depois digitar a amplitude. Eu vou selecionar o ponto A, que pertence ao ângulo, o ponto B, que é o vértice do ângulo, e a partir daí eu vou digitar a amplitude que eu quero. No caso, eu quero 30 graus. Eu vou fazer esse ângulo no sentido horário, pessoal. Quando a gente faz um ângulo no GeoGebra, o que na verdade ele faz é pegar o segmento inicial e girar com um ângulo com uma amplitude dada. Nesse caso eu escolhi o sentido horário porque eu queria que o ponto viesse aqui para cima. Então, na verdade, para formar o ângulo, eu preciso de mais uma reta. Eu vou usar essa ferramenta reta, passando por 2 pontos. Vou ligar o vértice do meu ângulo a esse ponto A', que na verdade corresponde à reflexão desse ponto A quando a gente gira num ângulo de 30 graus. Então, eu sei que o meu próximo ponto, ponto C do meu triângulo, tem que estar em algum lugar dessa reta. Eu sei também que a distância entre esse ponto C até o ponto A tem que ser igual a 3, porque o lado AC tem que medir 3 unidades. Então, como é que eu faço para achar esse ponto? Se eu quiser saber todos os pontos que distam exatamente 3 unidades do ponto A, basta eu fazer uma circunferência com o centro no ponto A e o raio 3. Fazendo isso, pessoal, eu tenho aqui todos os pontos possíveis para onde a gente possa achar esse ponto C. Então, na verdade, esse ponto ele vai estar exatamente na interseção entre essa circunferência e a reta que forma um ângulo de 30 graus com essa base AB. E com isso a gente vai encontrar 2 pontos. A gente vai clicar aqui na interseção de 2 objetos e vai marcar esses pontos aqui, ó. Esse é um dos pontos C. Na verdade, a gente tem uma segunda possibilidade de triângulo e eu já vou explicar por quê. Então, vou construir aqui os 2 polígonos. Então, aqui, pessoal, nós temos agora os 2 triângulos possíveis. Eu vou aumentar aqui o zoom para vocês enxergarem melhor. E vou eliminar também esses elementos que a gente não vai precisar, que são a reta e a circunferência. Eu posso clicar aqui em mostrar objetos, eu vou desmarcar essa caixa de seleção, com isso eles não vão aparecer mais. Então, agora a gente tem aqui os 2 triângulos. Reparem que as 2 respostas estão corretas. Tá? Ambos os triângulos satisfazem as condições dadas pelo problema. Só que eles têm ângulos completamente diferentes. Eu vou mostrar aqui usando essa ferramenta ângulo e eu vou medir o ângulo. Eu vou clicar aqui no ponto A, no ponto C e no ponto B. Então, esse ângulo aqui mede 41,81. Agora, eu vou pegar esse ponto aqui, que seria o equivalente ao ponto C, só que no outro triângulo. Vou fazer a mesma coisa. Vou usar essa mesma ferramenta e eu vou medir esse ângulo D aqui. O resultado é 138,19. É um ângulo completamente diferente desse, mas por que ambos estão corretos? Porque como eles são ângulos suplementares, ou seja, como a soma deles dá 180 graus, ambos vão ter o mesmo seno, o que faz com que as condições do problema sejam satisfeitas. Vou explicar para vocês por que agora usando um método algébrico. Então, o que diz a lei dos senos? Num triângulo qualquer,
a razão entre cada lado e o seno do ângulo oposto é uma constante. Então, eu posso dizer que AB está para o seno de C, que é o seu ângulo oposto, assim como AC está para o seno de B. AB e AC são dados do problema, e o seno de B é o seno de 30 graus, que mede meio. Então, a gente tem uma regra de 3 simples aqui. Posso dizer que 3 vezes seno de C é igual a 4 vezes meio, que é igual a 2. Então, o seno de C vai ser igual a 2 dividido por 3. Agora, eu quero saber quais seriam as possibilidades para esse ângulo C. Quais são os ângulos cujo seno é igual a 2/3? Vou mostrar isso para vocês usando a calculadora científica. Então, antes de qualquer coisa, eu vou dividir 2 por 3. Eu quero saber qual é o ângulo cujo seno é esse valor que vocês estão vendo. Então, eu vou usar uma função trigonométrica inversa. Para usar uma função inversa, eu uso essa teclinha aqui, que pega o segundo botão. E aí, quando eu fizer isso, pessoal, todos esses botões aqui vão nos dar a função inversa. Ou seja, em vez de ele nos dar o seno do ângulo, ele vai me dar o ângulo cujo seno é aquele valor. Reparem que quando a gente faz isso, ele nos dá sempre o ângulo agudo. Então, esse valor que vocês estão vendo aqui é uma das respostas possíveis, que é o 41,8 que a gente viu lá no GeoGebra. Só que todo ângulo vai ter exatamente o mesmo seno do seu suplemento. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que falam especificamente sobre as funções trigonométricas. Então, na verdade, existe uma outra possibilidade de ângulo que pode ser calculada usando o suplemento desse ângulo. Para calcular o suplemento, eu vou fazer 180 menos esse valor que vocês estão vendo. Então, eu vou trocar o sinal desse número e vou somar com 180. Então, a gente tem aqui a outra possibilidade do ângulo, que seria o 138,18, que é o outro ângulo que a gente viu lá no GeoGebra. Então, é por isso que nós temos duas possibilidades de construção para o triângulo e ambas estão corretas. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Até a próxima!